Olá, queridos companheiros e companheiras que acompanhem nosso canal Vivendo com Jesus no Facebook e no YouTube. Sejam bem-vindos para mais um encontro, Momento com Jesus. Hoje é o nosso 31º encontro e Jesus vem nos dizer sobre a razão da dor. Vamos raciocinar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá com Jesus. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa. Cusa era um cidadão responsável pela residência de Herodes e tinha uma casa. Então a Raquel trabalhava para esse senhor. Ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição no caminho do mundo. Então Raquel perguntou para o nosso Senhor Jesus: por que nós estamos aflitos no mundo? Por que nós temos que sofrer? Essa é a pergunta dela para Jesus. Vamos ver o que Jesus vai nos falar. Não era o homem criação de Deus? Assim ela pergunta. Não dispõe da criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou a interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho, a luta que ensina e edifica a marcha. O sofrimento é sempre o arguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Então vamos analisar um pouquinho mais essa resposta de nosso Senhor Jesus, antes de nós continuarmos, pessoal. Porque ela é de uma profunda reflexão para que nós possamos entender. Vamos trazer ela para a nossa doutrina espírita, que nos explica sobre a reencarnação, a evolução espiritual. Vamos trazer mais um pouquinho sobre a crença em outros mundos que a doutrina espírita nos oferece. Quando Jesus diz: a razão da dor humana procede da proteção divina, ele está querendo nos dizer que, se nós estamos sofrendo, é porque é necessário para o nosso crescimento e nosso desenvolvimento, como espíritos eternos que nós somos. Por isso que é muito importante que nós tenhamos muitas forças para lidar com o desafio de cada dia, porque faz parte do nosso crescimento espiritual. Além disso, o que mais que Jesus quer nos proteger? Ele quer dizer que nós temos que nos proteger de todo o mal que há dentro de nós, porque o mal que há dentro de nós, ele serve apenas para nos prejudicar. E além disso, ele tem um potencial gigantesco de prejudicar o nosso próximo. Então, além dele nos prejudicar, como uma forma mais pura e mais profunda, ele tem um potencial muito grande de prejudicar o nosso próximo. Os povos são famílias de Deus. Então vejam bem, queridos irmãos, quando eu chamo assim, queridos irmãos em humanidade, porque todos nós somos filhos de Deus. Os povos da Terra, e não só da Terra, de outros planetas também. Somos todos criaturas de Deus. A maneira de grandes rebanhos que são chamados ao aprisco do alto. Então, analisando, nós somos todos filhos de um mesmo Pai, nós somos todos irmãos em humanidade que nascem aqui na Terra e renascem. Então, esse é o processo de reencarnação. Então, no renascimento, nós nascemos de novo aqui na Terra. E na morte, nós voltamos à nossa pátria original, que é a pátria espiritual, onde nós iremos nos unir com outros irmãos como nós, universais. Entendem a profundeza que Jesus está querendo dizer? A Terra é o caminho, a luta que ensina e edifica a marcha. Então a Terra é o lugar que nós iremos trilhar o nosso caminho de evolução. É isso que ele está querendo nos dizer. Evolução para um mundo melhor.
para que sejamos espíritos mais puros no bem. Esse é o sentido, meus irmãos. É isso. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Por que ele fala que o sofrimento é um combustível para que possamos nos despertar? Porque através dele nós realmente entendemos quais são as vontades de nosso Pai. Quais são as vontades dele para conosco, para nosso processo de crescimento. Todas as vezes que nós passamos por um sofrimento maior, geralmente nós saímos um pouquinho mais fortes. E é nesse sentido que ele faz com que nós sofremos para que possamos sair mais fortes e ser pessoas melhores. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasiadia de conforto, não raro, traz relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegam no mofo. Então o que ele quer dizer com isso, meus queridos companheiros? Para que possamos ter equilíbrio na nossa vida. Não precisa de excesso de conforto, de excesso de alimentos, de excesso de várias coisas. É necessário que possamos nutrir em nós o equilíbrio financeiro, o equilíbrio da nossa vida no lar, o equilíbrio da nossa vida em sociedade, com nossos queridos companheiros, em humanidade. E assim, nós vivermos como uma sociedade só. É esse o sentido. Reparando, porém, que a Assembleia de Amigos lhe reclamava explicações mais amplas, elucidou fraternamente. Um anjo, por ordem do Pai Eterno, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Então agora, vamos imaginar um pouquinho sobre a nossa doutrina espírita. Vamos pensar, para que nós possamos entender esse próximo parágrafo, que nós somos espíritos eternos, que nós temos amigos espirituais que nos acompanham, amigos do bem, que nos traz as boas inspirações. Vamos imaginar que nós somos um espírito eterno e que Deus está conosco sempre. E vamos acreditar que esta é uma verdade, porque ela é a verdade. Nós somos espíritos eternos e somos acompanhados por irmãos espirituais, guias espirituais que nos guiam durante toda a nossa encarnação. Vejam por esse ângulo agora, não mais o ângulo apenas de nós seres carnais, seres humanos físicos, mas sim como seres humanos espirituais, como pessoas espirituais. Não apenas pessoas que têm a matéria, que é o nosso corpo, mas também que nós possuímos um espírito. Então, pessoas que têm corpo e que têm espírito. Vamos imaginar por esse ângulo para nós poder entender melhor o que Jesus vai nos dizer nesse próximo parágrafo. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou a própria conta de um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhes a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos, sem afastar-se do protegido, dia e noite. Deu-lhe as primeiras lições da palavra e em seguida orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, ora a ora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para a sorvedora da morte. Soprando-lhe o pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, por meio de 1000 modos de socorro imprescindível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Então, via pensamento, via vários métodos que nossos irmãos espirituais têm, eles nos auxiliam a andar
como nosso irmão já disse, nos processos de aprendizado, de leitura e de outras coisas que nós estamos aprendendo via intuição, via pensamento. E também isso influencia em nossos atos. É o que aconteceu com o nosso companheiro. Então o seu guia espiritual, o seu espírito amigo estava com ele e fez com que ele aprendesse várias coisas. E vamos prosseguir. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Então vejam o que ele fazia. Através da energia que nós já conhecemos, que o nosso mundo não é apenas matéria, mas também energia, ele nutria esse espírito encarnado, que é o irmão que ele pegou para ajudar, através de energias. Energia que nós estudamos na doutrina espírita. Nosso pensamento é uma comunicação elétrica e magnética. É uma comunicação via ondas cerebrais. E assim, temos outro exemplo. Por exemplo, a homeopatia é uma energia. Então esse modelo de energia, como nós podemos aproximar um pouquinho, para que vocês entendam, que ele estava usando aqui para curar esse nosso companheiro. Vezes em conta, salvou-o do erro, dos crimes e dos males sem remédio que atormentavam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial ocorria atento, preparando-lhe o dia calmo e proveitoso, defendendo-lhes as respirações, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhes os passos com amor para melhor preservar-lhes dos dons. Ao anoitecer, postava-lhe à cabeceira, amparando-lhes os corpos contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos de sono. No transcurso da vida, guiou-lhes os ideais, auxiliando-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Cramou-lhe o cérebro jovem, usufruiu-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Então vejam bem, depois de tantos benefícios que nosso irmão lhe ofereceu, ele não teve olhos de ver e ainda se tornou uma pessoa muito orgulhosa, dona de si mesmo, sentia-se superior às outras pessoas. Ele que retinha tamanha graça de Deus dos céus, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Além do mais, ele passou a humilhar as outras pessoas. Quando experimentou o primeiro desgosto, que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Alguma semelhança com esse irmão conosco? Recebemos tantas bênçãos do céu. E às vezes, pessoal, durante algumas trepidações da vida, algum caminho que nós não conseguimos ultrapassar, alguma meta que nós não conseguimos atingir, olhamos para o céu e xingamos o nosso Mestre, xingamos a Deus com total injustiça para com Ele, porque o tanto que Ele nos ampara. Vamos agora penetrar um pouquinho mais o que aconteceu com o nosso irmão. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhes o ideal de bondade, quando o anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado, endurecido por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Então, depois de tanto xingar, tanto se falar mal do nosso eterno Pai e não fazer por onde, não sentir o desejo e o amor
na fraternidade para com os seus irmãos. Um anjo superior, aquele que o acompanhava, um espírito amigo, também ordenou para que ele se autocondenasse através da aflição que ele iria sentir. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade e do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da historieta. Esperou Jesus que Raquel pusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que o ensinamento da noite lhe sugeria, o culto da Boa Nova foi encerrado com a ardente oração de júbilo indefinível. Queridos companheiros e companheiras, então, nesse ensinamento de hoje, Jesus já foi muito claro conosco. Ele nos explicou que através da reencarnação é muito importante o nosso sofrimento, que através dela nós iremos fazer uma espécie de estágio, passar por algumas provas, por expiações, ou até mesmo por missões que o Pai nos oferece, para que possamos crescer. Então, em torno das aflições, Jesus nos ensina que elas nos perseguem para que possamos crescer. Ninguém nesse globo, conforme ensina Joana de Ângeles, que não há diferença significativa entre o sofrimento de cada pessoa desse globo. Ou seja, Joana de Ângeles quer dizer para nós que não há diferença significativa de sofrimento entre uma e outra pessoa. O que ela quer dizer com isso? Que nenhuma pessoa nesse globo sofre mais ou menos do que a outra. Cada pessoa tem a sua aflição, cada espírito tem o seu dever neste globo e também na criação universal. Então, queridos amigos, vamos encarar o nosso dia a dia, os nossos sofrimentos, a nossa batalha de nosso caminho, não mais com revolta e discórdia para com nossos companheiros. Vamos encarar, sim, com muito amor e fraternidade. Vamos encarar com olhos do coração, além dos olhos do raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Vamos encarar o nosso dia a dia, encarar os nossos obstáculos do nosso caminho com amor e gratidão a Deus pelas oportunidades que Ele nos oferece. E assim nós terminamos o nosso encontro de hoje. Se você gostou, compartilhe com um amigo, com uma amiga, e vamos levar a boa nova de nosso Senhor Jesus aos corações de nossos queridos irmãos em humanidade. Um forte abraço e até a próxima.